Lição número 11. Os prejuízos da mentira na família. Eu sou o pastor Anderson Nunes e hoje vamos gravar a pré-aula número 11. Os prejuízos da mentira na família. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11, texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja após Pentecostes. No livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Aqui estamos falando do início da história da igreja primitiva. O livro de Atos vai contar a história do início da nossa igreja. E em Atos 1, nós vamos ver a ascensão de Jesus. Após sua ascensão, logo o Pentecoste, aonde eles são revestidos de poder. Agora, a igreja vem numa crescente já no dia de Pentecostes. Pedro está pregando e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ali a conta dos convertidos passava de 3.000 almas. Já no capítulo 4, versículo 4, vamos ver que o número já passou de 5.000 membros a igreja primitiva. A igreja estava crescendo, expandindo. A igreja tem um crescimento pujante. E vemos que acontece avivamento, salvação de almas, curas divinas, através dos apóstolos. E a igreja vai tomando seu espaço em Jerusalém. E no meio dessas conversões, e vamos ver no capítulo 5, versículo 14, que essa multidão já é uma multidão que Lucas, que é o escritor do livro de Atos, já não acha bom expressar o número, mas vai chamar de multidão, porque não dá mais para dizer o número. Realmente a igreja está crescendo. E no meio desses, muitos vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos para dividir entre os mais pobres, aqueles que necessitavam, de forma, como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia alguma coisa era sua, mas tudo lhes era comum. E dentre eles, vamos ver que um homem chamado Barnabé, ele vai vender uma propriedade sua e vai depositar aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, que quer dizer o seu nome Filho da Consolação,
que nasceu na ilha de Chipre, fazia parte dos 70, um homem convertido. Depois vamos ver ele participando da primeira viagem missionária de Paulo. Foi ele que apresenta Paulo aos discípulos em Jerusalém, no capítulo 9, e depois vamos ver no capítulo 11 de Atos, ele buscando Paulo em Tarso, para fazer parte do avivamento em Antioquia da Síria. Este homem era um homem realmente convertido, que fazia parte do ministério. A sua história é notória no Novo Testamento, Barnabé, filho da consolação. Ele então vende uma das suas propriedades e coloca aos pés dos apóstolos. E isso vemos que ele faz com todo o seu coração. E a história, a narrativa aqui de Atos 5, vai contar a história realmente de Ananias e Safira, que vendo as pessoas fazerem isso, agora estes que agora estão pertencendo à igreja primitiva, Ananias e Safira, vende a sua propriedade, mas entre eles, entre marido e mulher, faz um acordo, uma mentira, para mentir aos apóstolos o valor a qual foi vendido, dando apenas uma parte, ficando com outra parte. E a história, esse enredo, vai girar em torno desta mentira de Ananias e Safira, e vamos ver como acaba essa história. E aqui o foco é a palavra mentira. Tópico 1. Uma conversão duvidosa. Ananias e Safira, vemos que eles tentaram usar a igreja para uma promoção pessoal. Resumindo, queriam aparecer. Um evangelho de aparência. E hoje nós vivemos dias parecidos, que muitas pessoas também, como Ananias e Safira, querem aparecer. É a época de foto, de tudo, orando aqui, ali, sentindo o poder de Deus, fazendo isso, fazendo aquilo. Uma exposição, usando muitas vezes aquilo para uma promoção pessoal. E vemos que isto é perigoso, não é o evangelho de Cristo, um evangelho de aparência. Eles queriam usar essa doação para a sua promoção pessoal diante do povo. Então veja que isto não terminou bem. Ponto 1. Por que uma conversão duvidosa? Vemos que essa atitude de Ananias e Safira realmente nos leva a pensar que eles não estavam realmente convertidos ao evangelho. Para ter essa atitude de mentir para o apóstolo Pedro, vemos que realmente eles não estavam convertidos, mas ainda estavam vivendo como velhas criaturas. Então, vemos que o evangelho que eles viviam não era o verdadeiro evangelho, estavam no meio do povo, estavam no meio da igreja, mas não foram genuinamente transformados, não nasceram de novo. Ponto 2, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras, era a comunhão. Atos 2:42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Esta comunhão entre eles era algo notório. A igreja estava unida. Veja que este desejo que nasce no coração da igreja em ajudar os demais, não era em um, mas era em todos. Era um o coração do povo, como escreveu Lucas, em Atos 4:32. Então vemos que esta
união e esta comunhão faria com que a igreja fosse longe, realmente, como foi. E o inimigo sabia que esse povo em comunhão, unido, nada seria impossível a eles. E veja que, primeiro, Satanás, ele usa a estratégia para acabar com essa comunhão, uma estratégia usando de fora da igreja pessoas para perseguir a igreja. Os maiorais do templo, o sinédrio, assim por diante, para perseguir. Alguns foram presos, foram levados à prisão. E vemos que esta estratégia de usar alguns de fora não está dando certo. Mas agora ele vai usar pessoas de dentro da igreja. Alguns que haviam se convertido a Cristo. E veja que realmente isso aconteceu na igreja primitiva. E no livro Lealdade e Deslealdade, nós vemos que o autor, o pastor Dag Mills, vai dizer que um dia um general chega à frente de uma cidade a ser conquistada, e essa cidade, ela é bem fortificada, e estão ali com as 4 colunas, estão à frente dos portões, e o seu imediato diz: é impossível ultrapassar a muralha, é impossível ultrapassar os portões. E o general diz: eu conto com a 5ª coluna. E aquele imediato fica sem saber o que ele está falando, porque aquele exército tinha 4 colunas. De que coluna ele está dizendo? Qual é a 5ª? Então o general explica que dentro da cidade havia pessoas que estavam trabalhando em prol daquele exército inimigo que estava chegando. Então veja que a 5ª coluna eram pessoas de dentro da cidade. E assim também é uma estratégia satânica para usar pessoas de dentro, para minar a igreja, para tentar acabar com esta comunhão, com esta união que vem dos céus. E vemos que ali, essas pessoas, a igreja primitiva, ela estava unida, estava em comunhão. E ele usa destas estratégias para acabar com esta união. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir necessidade dos irmãos carentes. Atos 4, 36 e 37. Veja o espírito que está na igreja primitiva de ajudar um ao outro. E Barnabé aqui se destaca. E Ananias e Safira vão querer imitar, mas não da forma correta, mas com mentiras. Ponto 3. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Armas usadas por Satanás no seu ataque, usando pessoas de dentro da igreja. Primeira arma, mentira. Esta arma é usada por Satanás dentro da igreja, dentro das famílias. Porque nós vamos olhar essa lição hoje em alguns aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto familiar. O segundo, congregacional, a igreja em si. E terceiro, o ministério. E veja que as armas usadas são as mesmas, as estratégias são iguais. E a primeira arma usada aqui é a mentira. A mentira é uma arma poderosa na mão do inimigo. A segunda arma, a inveja. A inveja
é o desejo incontrolável de possuir aquilo que é do outro. E Ananias e Safira sentiram isso, olhando para o nome de Barnabé na igreja e vendo como a igreja se sentia com relação a Barnabé, um homem que doou seus bens em prol do reino de Deus. E isso fez com que a mentira aparecesse, a cobiça e assim por diante. A terceira arma é a hipocrisia, que vamos falar dela um pouco mais adiante. Então vemos que eles tramam um plano para impressionar os apóstolos. E a igreja, está lá em Atos 5, versículo 1 e 2. E aparece realmente essas armas usadas por Satanás. E temos que tomar cuidado com estas estratégias do inimigo dentro da nossa casa, da nossa família, na igreja, no ministério, as armas que são usadas pelo inimigo para destruição da comunhão, da união. Ponto 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti? O que Pedro está dizendo aqui? Porque a situação aqui não é que ele não podia dar uma parte. A situação aqui é que ele mentiu o valor, porque ele queria dizer que deu tudo como Barnabé. Esta é a situação. Pedro está dizendo, a propriedade era sua. Você poderia ficar com ela, poderia vender e ficar com todo o dinheiro, era sua. Mas a partir do momento que ele vende e diz que deu tudo, como Barnabé deu e outros também deram, agora, aí está a obra do inimigo, usando a mentira, a inveja, a hipocrisia, fazendo que realmente ele tentasse enganar os apóstolos. E vemos que Pedro, cheio de autoridade, o apóstolo Pedro cheio de autoridade, com discernimento do Espírito, e isso é um conselho que todos devem ter, esse dom, discernimento de Espírito, para compreender a muitos que têm sido enganados por não ter discernimento de Espírito, mas Pedro tinha discernimento e sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é verdade e o que é mentira. Então veja que esse discernimento Pedro tinha. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Veja que mentiras, às vezes estão no seio da família. Até mesmo alguém que se diz cristão, um crente na pessoa de Jesus, mas com mentiras em seus lábios, mentiras na família, mentiras na igreja, mentiras no ministério, mentiras no trabalho, e Satanás ele vai usando algum mente que está doente para não trabalhar, outro inventa uma história para se sair bem. Nós vivemos em um mundo em que falar a verdade é um mal. Aquele que fala a verdade pode ser até punido, mas quem fala mentira às vezes é louvado. Mas lembrando que nós somos realmente convertidos,
Somos imitadores, discípulos de Cristo. E em nós não pode haver mentiras. O mundo acostumado à mentira, sempre inventando mentiras. E às vezes esta pessoa já perdeu a credibilidade diante da família, diante da esposa, diante do esposo, diante dos filhos, diante do seu pastor, diante do seu patrão, porque ele é uma pessoa mentirosa. E mentir, nós vamos ver no final, que mentir não provém de Deus, mentir provém do diabo. Numa sociedade acostumada com a mentira, tem pessoas que não conseguem acabar o dia sem mentir. Porque se falar a verdade, ele pensa, se falar a verdade, algo pode sair mal. Não, fale a verdade. Você é crente, continue falando a verdade. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito dos conhecimentos das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Eles queriam se promover com aquela doação, inventando uma mentira e ficar com a parte para eles. Mas ali tinha um homem de Deus que tinha discernimento de espírito. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes na pessoa de Jesus, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Há coisas ainda do velho homem que estão presentes no dia a dia dessa pessoa, no meio do seu casamento, na sua família, para o filho, para o pastor, para o patrão. Às vezes alguém bate palma e diz que eu não estou. É uma mentira. Veja que é uma estratégia de Satanás para minar a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu emprego e assim por diante. Mentira não pode estar no nosso meio. Efésios 4, 22 ao 25, um conselho do apóstolo Paulo a nós, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aquele do passado, vos despojei, deixe de lado, jogue fora as atitudes desse velho homem. Agora ele passa a falar a respeito desse velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aquele velho homem, sim, o novo homem, não. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, se revistam de novo do novo homem, que segundo Deus é gerado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Por isso, deixai a mentira. Deixai a mentira. E falai a verdade um com os outros, pois somos membros um dos outros. E o versículo 27 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Toda vez que você mente, você está dando lugar ao diabo. Lá na sua família, na sua própria vida. O Espírito Santo está ali atuando, está sentado no trono. Mas quando você mente, você abre a porta para que o Espírito Santo vá embora e se assente no lugar de destaque na sua vida, na sua família, no seu ministério, Satanás. Isso que Paulo está dizendo, não dê lugar, o lugar que é de Jesus, o lugar que é do Espírito Santo, não dê esse lugar para Satanás. Quando você mente, quando você peca, você dá lugar para Satanás se assentar e ter realmente autoridade sobre você, sobre a sua casa, porque você deu legalidade a ele, dentro da sua família, do seu emprego, do seu ministério, onde há mentira, onde há engano, onde há realmente estas armas de Satanás, que vêm para tirar a comunhão. Ponto 2.
quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Veja, aqui o autor, pastor Elienay Cabral, ele vai citar Gálatas capítulo 5, versículo 17, depois 24 ao 25, falando a respeito desta luta diária da carne contra o espírito que há no homem diariamente. E alguém pode perguntar quem vai vencer essa luta? Aquele que estiver melhor alimentado. Se você alimenta a carne com mentiras, engano, invejas, cobiça e assim por diante, a carne irá vencer. Mas se você alimenta o espírito, falando a verdade, fazendo uso do fruto do espírito, o espírito irá vencer. E ao pensar nisso, e ele também vai falar das obras da carne, dentre elas a inveja está inserida como obras da carne. E olhando para a mentira em si, vamos lembrar do texto de João 8:44 que diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, está falando de Satanás, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira, ela vem do diabo. Satanás, João está dizendo que ele é o pai da mentira, que ele não firmou na verdade porque não havia verdade nele. Então veja que desde o Éden, ele conta uma mentira para Eva. Eva vai tentar corrigir e acaba caindo na estratégia de Satanás. A mentira que vem para a destruição. Temos que tomar cuidado com a mentira em nossas famílias. Não fale mentiras, fale a verdade. Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Ponto 1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso, semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira. Veja que uma família onde há mentira, esta família está fadada ao fracasso. O marido perde a credibilidade com a esposa quando mente. O pai perde a credibilidade com o filho quando ele mente. A esposa perde a credibilidade com o marido quando ela mente. A mãe perde a credibilidade com o filho quando ela mente. E um lar que está contaminado com a mentira, esse lar não vai à frente. Um lar é constituído de verdade, de amor, de cumplicidade, de comunhão, união. E aquele que mente não tem comunhão, não tem união, porque ele está mentindo. Então tem que tomar cuidado. E veja que agora o comentarista passa a fazer uma analogia entre o enredo de Ananias e Safira e também de Acã, lá de Josué, capítulo 7, que escondeu, tomou para si do despojo, do anátema, e levou não só o povo à maldição, a perder uma guerra por conta da sua cobiça, mas depois de descoberto o seu pecado, a sua família, além dele, a sua família pereceu, morreram.
ele levou a sua família para a destruição por conta de dar ouvidos a Satanás, a cobiça, a inveja, a mentira, porque está escrito lá em Josué capítulo 7:11, que a mentira estava no meio desta história. A mentira estava no meio da história de Acã. E veja que realmente ele escondeu, tomou para si, olhou, cobiçou. Isso deve ter cuidado de não fazer como Acã, para trazer para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, o mal da mentira, da cobiça, da inveja, que vai levar a família para a destruição. Ponto 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25 que diz, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Hipocrisia, que vem do grego hipócris, que quer dizer realmente uso de máscaras, um personagem, aquele que aparenta ser, mas não é, uma vida falsa. E quantos que não estão sendo mentirosos, como Ananias e Safira, usando de hipocrisia, uma vida realmente mentirosa. Ele finge ser uma coisa, mas não é. Até mesmo, vamos ver aqui em Mateus 7, 3 e 5, que é colocado aqui pelo comentarista, falando a respeito de Jesus, dizendo que quem usa de hipocrisia, ele vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no seu olho. Ele julga o seu irmão. Ele tem uma armadura de santidade, mas essa armadura de santidade esconde uma natureza pecaminosa. Isso é hipocrisia, um personagem diante dos homens. Ananias e Safira disseram uma coisa, mas lá na casa tramaram outra. Isso é hipocrisia. Diante dos homens é uma coisa, mas lá em casa é outra. O filho conhece um pai diferente daquele pai que está lá na igreja, às vezes pregando, cantando, também a mãe, ou até mesmo o filho também pode ser hipócrita, usar de hipocrisia. Personagens, hipocrisia, e vemos que esse texto tem hipocrisia. E temos que tomar cuidado com a hipocrisia, uma vida falsa. Seja verdadeiro. O ponto 3, não deixe o inimigo agir na família. Aquele que usa de mentira, inveja, engano, hipocrisia, está deixando o inimigo agir na família. E vemos que Satanás, ele age na terra, ele tem os seus adeptos e está agindo na terra. E às vezes pessoas fazendo uso da mentira, da hipocrisia, da inveja no convívio familiar. E também no ministério. E também na igreja, na vivência da igreja. Pessoas usando destas armas de Satanás. Às vezes ele pensa que é um jeitinho, mas não. São estratégias de Satanás para a destruição da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu ministério. E devemos tomar cuidado, porque ele trabalha contra tanto a família, contra a igreja, contra essa importante instituição que foi instituída por Deus, que é a família, e também contra a igreja, que foi instituída por Cristo. Veja que devemos realmente tomar cuidado com a hipocrisia e olhar para esse texto de Ananias e Safira, que morreram
Porque quando Ananias chega para Pedro e diz, vendi por tanto, e Pedro diz, é essa quantia mesmo? É essa quantia. Vai ser repreendido por Pedro e vai morrer ali diante de Pedro. Os jovens vão levar o corpo de Ananias. Depois de mais ou menos 3 horas, vem a sua esposa, Safira. E Pedro pergunta para ela, qual foi o valor que foi vendido? É tanto. Mentiu também. E nisso está chegando os jovens que foram enterrar Ananias. Diz, está vindo aí os pés daqueles que vão te enterrar também. E ela também morre. Ela dá a mesma resposta que fez aquele trato com o seu esposo. Ela não sabia que Ananias já havia morrido pela mesma resposta, pelo mesmo pecado, a mentira, a hipocrisia. Então ela também morre. E aqueles mesmos moços vão levar ela também para enterrar. A mentira leva à morte. Que nós possamos falar a verdade. Mateus 26 e 41, colocado aqui pelo comentarista no ponto 3, diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Não caia no mesmo erro de Ananias e Safira. Não minta. Para ninguém. Para ninguém. A mentira é do diabo. Este é o foco dessa lição. E dizer que a mentira, ela tem procedência maligna. Ela não pode ser usada no trabalho? Não. Não pode ser usada no convívio familiar? Não. Não pode ser usada na igreja? Não. Não pode ser usada no ministério? Não. A mentira tem procedência maligna. Se o diabo é o pai da mentira, mas Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. E o diabo é a mentira. Que você fique com a verdade. Fique com a verdade. Tiago 4,7 ainda. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fale a verdade. Sujeite a Deus. Obedeça a sua palavra. E o diabo fugirá de você. A morte não estará rodeando a sua casa, mas a vida. Aonde a verdade é a vida, mas aonde a mentira, a morte. Deus abençoe a todos os irmãos. Meu abraço aqui ao nosso pastor presidente, agradecendo ao pastor Sérgio Melfior pela oportunidade, também pastor Josias Rosa, o nosso coordenador geral da EBD. Deus abençoe a todos, professores, alunos da nossa querida EBD. Deus abençoe.